Boa tarde, está começando o Século News, edição especial. No programa de hoje, nós vamos falar da Carta Apostólica do Papa Francisco, que apresenta novos caminhos para que uma pessoa seja declarada santa. Tem também orientações do Vaticano sobre o cuidado com a Eucaristia. E você vai ver ainda uma apresentação do teatro típico japonês. E durante o mês de julho, o Papa Francisco tira férias. O único compromisso público dele é a oração do Ângelus no domingo. E essa semana ele ainda surpreendeu a todos com um recado na porta do quarto. Esta publicação, feita na editoria Vatican Insider, do jornal italiano La Stampa, chamou a atenção. É uma foto de um aviso que está na porta do aposento do Papa Francisco e que diz: proibido reclamar. Nas letras menores, pode-se ler: transgressores são sujeitos a uma síndrome de vitimismo com a consequente diminuição do humor e da capacidade de resolver problemas. A placa também alerta que a punição será duplicada caso a violação seja cometida na frente de crianças e conclui com uma mensagem: para nos tornarmos o melhor de nós mesmos, é preciso nos concentrar em nosso potencial, não em nossos limites. Portanto, pare de se lamentar e haja para mudar sua vida para melhor. A placa é um presente dado pelo psicólogo Salvo Noé, autor de vários livros e cursos motivacionais, durante uma audiência geral na Praça de São Pedro. No Ângelus de domingo, o Papa Francisco pediu aos cristãos que declarem a guerra aos vícios, que impedem que a semente de Deus crie raízes na alma. Os espinhos são os vícios que lutam contra Deus, que sufocam a presença de Jesus. Devem ser arrancados. Caso contrário, a palavra não dará frutos e a semente não se desenvolverá. No final da oração, ele cumprimentou os venezuelanos presentes na praça. Nas últimas semanas, ele lembrou a situação dramática do país. Embora não tenha mencionado isso, uma consulta simbólica da oposição venezuelana foi realizada para impedir a reforma constitucional. Exprimo uma saudação especial à comunidade católica venezuelana, renovando a minha oração pelo seu amado país. Rinnovando la preghiera per il vostro amato paese. A oração do Ângelus é a única aparição pública semanal do Papa Francisco no mês de julho. Em agosto, ele retomará seus compromissos habituais, incluindo a audiência geral com os peregrinos na manhã de quarta-feira. A gente mostra agora quais vão ser as próximas viagens do Papa Francisco e você vai ver também uma reportagem sobre um caso de corrupção no Hospital do Vaticano. O Papa Francisco fez menos viagens do que o habitual em 2017, mas ainda faltam alguns meses até o fim do ano e pode haver surpresas. A próxima viagem internacional vai ser em setembro para a Colômbia. No entanto, antes do final do ano, o Papa também pode viajar para a Índia e Bangladesh. Ele expressou o desejo de visitar o Sudão do Sul, mas a situação terrível do país tornou a viagem impossível. Em janeiro de 2018, ele vai para o Chile e para o Peru. E em agosto, provavelmente viaja para a Irlanda para o Encontro Mundial das Famílias. Em janeiro de 2019, o Papa Francisco confirmou pessoalmente que o Papa também estará na Jornada Mundial da Juventude do Panamá. Durante o seu pontificado, o Papa fez 19 viagens internacionais e visitou 28 países no total. As portas do Tribunal Civil do Estado da Cidade do Vaticano logo serão reabertas. Assim, todos os olhos vão se concentrar no ex-presidente e no ex-tesoureiro da fundação do Hospital Bambino Gesù. Eles são acusados de desvio de fundos. Giuseppe Profiti e Máximo Spina são acusados de ter levado 422 mil euros da fundação para reestruturar o sótão do cardeal Tarcísio Bertone. O tribunal afirmou que o apartamento não tinha nada a ver com a fundação, mas eles fizeram essas renovações para beneficiar um construtor romano. O principal acusado disse que era um investimento para o hospital, porque o apartamento privado do cardeal era para hospedar reuniões de alto nível para buscar doações. A primeira audiência será em 18 de julho
e se eles não aparecerem, serão julgados com um desprezo, como um ato de desconsiderar a autoridade judicial. O cardeal Tarcísio Bertone não está na lista dos envolvidos. Ele diz que não estava ciente da operação. Além disso, em dezembro de 2015, ele reconheceu que o hospital pediátrico sofreu danos e se comprometeu a doar 150 mil euros, que ele pagaria em parcelas. O Papa divulgou esta semana uma carta apostólica sobre santidade. Ela apresenta novos caminhos para que a Igreja declare uma pessoa santa. O Papa Francisco abriu um novo caminho para reconhecer a santidade. Ele estabeleceu nesta carta apostólica intitulada Maiore Haec Dilectum, que significa maior amor do que isso. É a chamada de oferta gratuita da vida de alguém. Reconhece a santidade daqueles que ofereceram suas vidas pelo Evangelho e outros que morreram como resultado. Um exemplo poderia ser o caso de uma pessoa que se dedicou a cuidar de leprosos, mas foi infectada e morreu por essa doença. Até agora, havia 3 maneiras pelas quais uma pessoa poderia ser declarada abençoada ou santa: o martírio, aqueles que são assassinados por ato de ódio da fé, a prática fiel das virtudes heróicas e, finalmente, a canonização equivalente, o que significa uma prova de que já existe uma devoção para o candidato, bem como uma sólida fama por sua intercessão milagrosa. Com esta carta, o Papa Francisco apresenta um novo caminho entre o martírio e as virtudes heróicas. Ao contrário do caminho do próprio martírio, um milagre deve ser atribuído à intercessão da pessoa por sua beatificação e outro por sua canonização. O Papa Francisco estabeleceu um novo caminho para canonizar aqueles que não são mártires, mas sacrificaram suas vidas pelos outros de maneira heróica. Tais exemplos seriam o caso das irmãs religiosas que morreram de ebola na África enquanto ajudavam os doentes, ou o jovem espanhol assassinado no dia 3 de junho, enquanto tentava defender uma vítima dos ataques de Londres. Outro exemplo também poderia ser o caso da mulher italiana, Chiara Corbella. Ela morreu aos 28 anos, depois de recusar a quimioterapia durante a gravidez, porque havia uma alta probabilidade de que seu filho nascido morresse. O juiz franciscano Mical morreu nos ataques de 11 de setembro, enquanto ele estava ajudando espiritualmente uma pessoa ferida em uma das torres gêmeas. O objetivo deste novo regulamento é incluir aqueles que morreram heroicamente, mas não podem ser definidos como mártires, porque foram assassinados por motivos não religiosos, por exemplo, Monsenhor Oscar Romero ou Maximiliano Kolbe. A seguir, as orientações da Igreja sobre o pão e o vinho usados para consagração. Até já!